seja bem-vindo ao curso Aplicação do Método Suspensos em Aula. Eu sou a Vanessa Alves, mentora do Método Suspensos, e hoje eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas com relação a como iniciar o seu aluno no método e como conciliar as suas aulas de suspensos com as suas aulas de Pilates. A Suspensos tem 4 anos de empresa e 3 anos ministrando cursos. Ao longo desses 3 anos, estamos presentes em 7 países, considerando o Brasil, e mais ou menos 50 sedes de curso dentro do país. Com isso, uma média de 1.800 alunos formados ao ano. E ao longo de tudo isso, nós percebemos que muitas pessoas têm dúvidas com relação a como iniciar o aluno na aula, como conciliar o Pilates e o suspenso, se eu posso dar isso na mesma aula ou se eu posso dar uma aula só de suspensos. E eu estou aqui hoje para tirar essas suas dúvidas, tentar otimizar o seu trabalho, fluir melhor com o seu aluno e trazer mais resultados. Então vamos começar do básico. Vamos falar sobre a introdução ao método e o fluxo de evolução. Se você já é aluno da Suspensos, já fez o curso de formação, você já passou por isso, então sinta-se à vontade para pular para um vídeo falando sobre como iniciar o seu aluno na aula. Porém, se você quiser relembrar algumas coisas, seria bem interessante. Então, vamos comigo! A Suspensos é uma empresa exclusivamente especializada em treinamento e suspensão. Nós temos hoje 5 cursos presenciais e um curso online, que é esse que você está assistindo agora. Durante esse tempo de empresa, nós temos alguns equipamentos e alguns cursos específicos. Os cursos presenciais são o curso de formação básico da Suspensos, que conta com 5 equipamentos que eu já vou apresentar para você, o AirMatch, o Balé Anler, o curso avançado clínico e o curso avançado fitness. Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos. No curso de formação, você vai aprender a lidar com 5 equipamentos principais. São eles: o colúmpio, que é esse que está aqui do lado, que é o tecido, tá? É o equipamento mais conhecido, é o equipamento originário da yoga e que nós fizemos algumas adaptações exclusivas da Suspensos. Nosso curso ele é de um tecido diferenciado, um material um pouco mais resistente do que o encontrado no mercado atualmente e com um tamanho também maior, né? O colúmpio normal, o original da yoga, ele tem uma base um pouco menor, mais estreita, tá? Essa adaptação é pensando nos alunos mais gordinhos, nas gestantes, nos idosos, crianças que precisam de uma base mais estável e se sentirem mais abraçados pelo tecido. Além disso, o nosso tecido ele permite que você consiga trabalhar a parte clínica, ou seja, movimentos de tração, movimentos de estabilidade, conseguir estabilizar articulações, passar segurança para o seu aluno. Então, esse é o colúmpio, ele tem o balanço e as alças em 3 alturas, ele tem diversas cores para a gente trabalhar, tá? E traz essa segurança de não ser aquele tecido elástico como o tecido do circo, que você senta e o tecido desliza e vai por uma altura mais baixa, então ele permanece na mesma altura. Por exemplo, se eu trabalhar com a dobra do tecido, ele permanece dobrado, ele não escorrega, não se enrola, o que facilita muito o seu trabalho com o aluno, tá? Vamos olhar aqui agora. O Power Balance é um equipamento exclusivo e patenteado da Suspensos, tá? Ele consiste nesse balanço, que lembra um balanço infantil, né, de criança, onde nós utilizamos para fazer exercícios isométricos, repetições, desde movimentos sentados, deitados, ajoelhados ou em pé. E essa outra base aqui embaixo, essa barra, que é como se fosse um trapézio circense adaptado, onde nós conseguimos subir o equipamento através das cordas e utilizar para exercícios mais avançados e invertidos também. A base, ela tem um revestimento emborrachado que facilita a pegada do seu aluno para que ele não escorregue e sinta menos incômodo na pegada da mão. Além disso, nós temos aqui também o Power Cord, que é um outro equipamento exclusivo e patenteado da Suspensos, bem similar ao TRX, onde ele foi inspirado, porém nós trabalhamos com sistemas de roldanas, que permitem eu trabalhar os movimentos de dissociações, torções unilaterais mais facilmente, com o diferencial de eu conseguir utilizar carga através da trava da roldana ou mais solta, se eu quiser menos carga. Isso pode facilitar ou dificultar o exercício dependendo do seu objetivo com o aluno. Um outro diferencial muito importante é que a roldana tem um giro 360 graus. Nós usamos 2 independentes que giram independentes, ou seja, você consegue utilizar com 2 alunos realizando movimentos similares ao mesmo tempo e otimizando o espaço do seu estúdio, ou realizar a suspensão total do seu aluno, que seria um exercício mais avançado, tá? Ele acompanha as manoplas de pé e de mão. Um outro equipamento da Suspensos, que na verdade é o mesmo que eu já falei, é o colúmpio, porém utilizado de maneira exclusiva na Suspensos
com o suporte de parede, que é o chamado Column Wall. Aqui a gente consegue trabalhar muitos exercícios educativos, iniciantes, corretivos, pensando em estabilizar mais o aluno, um aluno que sente medo no início em realizar movimentos de suspensão, tem medo de cair, é uma base instável, porém com a estabilidade da parede. Além de trazer um desafio a mais, excelente para movimentos isométricos, movimentos de tração e descompressão da coluna também. E a amada e ao mesmo tempo odiada lira. A lira circense tá de apenas um ponto de fixação, que aqui na suspensão chamamos de tridimensional, por conta dos movimentos que ela possui. O balanço frontal, o balanço lateral e o giro 360 graus. Isso otimiza o trabalho do seu aluno na ação estabilizadora do tronco. Às vezes o simples fato dele estar sentado na lira e tentar controlar o movimento já faz com que ele trabalhe muito mais. A nossa lira também tem o diferencial da borracha para estabilizar melhor, se o aluno ter uma pegada mais confortável, porque a lira dói, gente, a lira dói, é fato, quem fez o curso sabe disso, é uma relação de amor e ódio, mas a gente pode amenizar um pouquinho. Então, para ela não escorregar e facilitar a pegada do seu aluno aos movimentos, a nossa lira também hoje tem esse revestimento, que é para amenizar os suportes, principalmente de sacro-lombar, de cristas ilíacas, às vezes amenizar a posição do seu aluno. Que a ideia não é que ele seja um artista de circo, mas sim que ele faça exercícios coerentes, adaptados em um equipamento lúdico. Então, não precisa sofrer tanto, só um pouquinho. Além disso, a lira das suspensas acompanha esse cabo de segurança, porque os alunos têm um certo receio com a lira por ela ser o único equipamento que trabalha com apenas um ponto de fixação. Então o cabo de segurança ele vem como uma segurança a mais para o seu aluno e para você como profissional de ter a certeza de que tem uma segurança extra e que seu aluno não vai cair do equipamento. Todos os nossos equipamentos são certificados, nós temos garantia dos produtos, garantia sobre as cordas, sobre os mosquetões, todos eles são testados, por isso a gente tem certeza que a gente está passando o melhor para você e segurança para o seu aluno, que é o principal nesse caso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, né? A gente falou sobre os equipamentos, o que é, como que é. Tudo isso é para mostrar para vocês que a suspensão é possível a qualquer tipo de público. Com esses 5 equipamentos, você consegue atender desde um idoso ou uma reabilitação, um paciente patológico, até um atleta de alto nível e pensando em ganho de condicionamento físico. Então, a Suspensos é possível e abrange qualquer tipo de aluno. Não existe uma contraindicação à metodologia da suspensão. O que existe é a gente saber a escolha correta do exercício e do tipo de equipamento para cada tipo de aluno e começar devagar. O maior objetivo da Suspensos hoje é mostrar que a suspensão tem inúmeros benefícios e que todo mundo pode se beneficiar a partir disso. Então é isso que a gente quer mostrar para você, que a suspensão pode trazer inúmeros benefícios para você como profissional, inovando o seu espaço, o seu estúdio, e para o seu aluno, que além de ganhar algo que ele precisa, como uma reabilitação, por exemplo, também se divertir fazendo exercício ao mesmo tempo. Então vamos comigo conhecer mais sobre esse mundo da suspensão e tirar todas as suas dúvidas e esclarecer como encaixar tudo isso na sua aula já convencional. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o treinamento de suspensão. O treinamento de suspensão consiste em você treinar utilizando o seu corpo como a carga oferecida pelo exercício, a gravidade, o seu peso corporal, seja esse exercício feito totalmente em suspensão ou com partes do seu corpo em suspensão, como por exemplo só os pés, só os braços. Isso consiste no treinamento de suspensão. Você sempre utilizar a carga a favor do seu exercício ou contra, dependendo do exercício e do objetivo do que a gente está trabalhando, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do Pilates com o treinamento de suspensão, que é o que a gente trata e trabalha no curso do Suspensos, tá? Quando a gente fala de Pilates, todo mundo lembra daqueles princípios famosos, né, que a gente utiliza no Pilates convencional, que foram baseados em tudo que o Joseph fez e, na verdade, a gente sabe que os princípios foram criados após, mas é o que todo mundo trabalha como o princípio do Pilates. Isso é Pilates, né? Então, aqui os princípios que todo mundo já conhece, que todo mundo sabe, e é isso que a gente vai usar aqui no curso dos Suspensos também. Então, todos esses 6 princípios que estão aqui ao lado, com as bases do treinamento de suspensão. O que isso gera para você? Além de um trabalho mais consciente com relação ao corpo, com relação à consciência corporal, à contração muscular, à fluidez, à respiração, né? Você utilizar o seu peso corporal como carga, que muitas vezes no Pilates a gente utiliza também, mas o Pilates tem a questão das molas, né? A questão dos equipamentos que de certa forma acabam auxiliando na execução de alguns exercícios.
Então, quando nós trabalhamos com suspensão, às vezes as pessoas veem os equipamentos e tem aquela ideia de que vou sentar e vou balançar, né, e vou brincar, né? Todo mundo sabe que quando a gente monta uma sala de suspensos, todo mundo acha que é parque de diversões e vou sentar e balançar. E na verdade é o oposto disso. A função do equipamento é balançar, mas a sua ou do seu aluno, no caso, executando o movimento, é controlar esse balanço. E os princípios do Pilates nos auxiliam a coordenar isso, né? A coordenar o movimento, a controlar o equipamento e a fazer o exercício da maneira mais correta e fluida possível. Joseph tinha o costume de falar que a mente controlava o corpo, né? Quando a gente faz o exercício de Pilates. Aqui na Suspense a gente fala que a mente controla o corpo, mas o corpo controla o equipamento. A partir do momento que você está em cima do equipamento, você e o equipamento são uma coisa só. E você é responsável pelo movimento dele, ou seja, se você está coordenando aquilo, se você está tendo um controle sobre aquele equipamento, ou se ele está balançando, né, desorientadamente, enquanto você está tentando se encaixar e coordenar para fazer o exercício. Por isso é tão importante o uso dos princípios do Pilates, em você se concentrar, em você ativar o seu centro, em você respirar da maneira correta, em você colocar precisão naquilo que você está fazendo e você fluir no movimento como se fosse uma dança, né? Essa é a ideia do Pilates. Então, essa relação, ela veio para um casamento perfeito. E é isso que a gente quer passar para você no curso da Suspensos. Que você unir as duas coisas traz inúmeros benefícios, não só para o seu aluno, mas para a vida em geral, né? Não só para o momento da aula. Porque o Joseph acreditava que Pilates tinha que ser uma coisa que a gente levasse para a vida. Então não é algo que a gente vai fazer ali na aula e vai deixar para fora, né? Esses princípios servem para a gente utilizar em qualquer outras coisas. Não acredito que sejam princípios do método Pilates. A gente pode utilizar fazendo qualquer outra atividade física, porque isso vai nos fazer nos centrar mais naquilo que a gente está fazendo, se concentrar melhor e conseguir fluir melhor no exercício e extrair mais benefícios. Então, por isso. Aí vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do treinamento de suspensão. Algumas pessoas perguntam sobre os benefícios, tem inúmeros, tá? A gente vai citar aqui ao lado alguns dos principais benefícios que a gente pode estar trabalhando, como a melhora da consciência corporal, como eu já falei para vocês, a melhora da postura, a melhora do equilíbrio, da circulação sanguínea e oxigenação cerebral, além do ganho de mobilidade, ganho de força, estabilidade, flexibilidade, o alívio de dores, o alívio do estresse, entre vários outros benefícios que a gente pode citar, mas esses seriam os principais para você poder dizer, falar, nossa, a suspensão faz tudo isso e muito mais. Mas aí, junto com os benefícios, você pode perguntar se o método suspenso tem alguma contraindicação. O método em si não tem nenhuma contraindicação, né? Como eu falei para vocês no começo, a gente pode trabalhar o suspenso para qualquer tipo de público, seja ele patológico, seja idoso, seja criança, seja gestante ou seja um atleta. O que muda é alguns cuidados especiais na escolha do repertório de movimentos, né? Assim como no Pilates você sabe que se um paciente tem uma hérnia, você pode trabalhar isso ou aquilo, aqui é a mesma coisa. Você sabe que se você tem um idoso, tem certas coisas que são aconselhadas você trabalhar e certas coisas que você não vai trabalhar com ele. Então, qual é a contraindicação do método suspenso? Para a prática, nenhuma. Porém, a gente tem alguns cuidados com relação aos movimentos invertidos, né? As famosas inversões, que são os movimentos de cabeça para baixo. A inversão também gera inúmeros benefícios, porém a gente tem que ter alguns cuidados especiais, como por exemplo com as gestantes, né? A gente vai falar sobre isso para você que vai estar comigo no curso do clínico, né? Onde a gente abrange um pouquinho mais sobre as populações especiais, incluindo as gestantes, o porquê eu não inverto uma gestante, né? Pela questão da inversão do fluxo sanguíneo, do líquido amniótico, do aumento da pressão, né? Entre outras coisas. Então eu não vou inverter uma gestante. Ela tem várias outras coisas que a gente vai conseguir trabalhar com ela, gerar inúmeros benefícios, mas não vai ser a inversão uma delas, tá? Pessoas com pressão alta não controlada ou baixa demais também, se ela não tem um controle daquilo, ela tem um mal-estar, ela pode passar mal quando voltar da inversão, refluxo, pessoas com problemas de descolamento de retina, algumas patologias de quadril, no caso de uma inversão específica, a gente vai tomar algum cuidado por conta da amplitude do movimento, né, em como posicionar, mas isso é um cuidado, não uma contraindicação. Além disso, mulheres em fluxo menstrual, né? Não que seja uma contraindicação, mas também é um cuidado, porque isso pode aumentar as cólicas, pode gerar dores, pode gerar gases, devido à inversão do fluxo circulatório também. Então, como eu disse, o método em si não tem uma contraindicação, mas tem alguns cuidados específicos que durante o curso são passados para você sobre, esse exercício eu posso utilizar com essa pessoa, esse não é legal para utilizar com aquela, como a gente já conhece no Pilates. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxo de evolução das Suspensos.
Você que já fez o curso, já viu isso durante o curso, então se você quiser até pegar a sua apostila para dar uma relembrada, é legal, tá? Então a gente vai conversar para a gente entender como que funciona essa evolução do meu aluno na aula, né? Quais etapas que eu tenho que seguir para eu evoluir com ele, tá? Então a primeira etapa que a gente vai ver é a questão do treinamento das bases de movimento. O que é treinar as bases de movimento? É eu pegar aqueles movimentos fundamentais que todo ser humano tem que fazer, né? Segundo os estudos, e alguns têm deficiênciazinhas, não é que ele não executa, mas ele não executa tão bem como deveria executar. Então a gente vai treinar essas bases de movimento, a gente vai treinar também a questão dos exercícios corretivos. O que são os corretivos? Quando eu faço a avaliação do meu aluno, eu vejo a necessidade dele. E com base nessa necessidade, eu vou saber que tipo de exercício eu posso trabalhar, ou melhor, eu preciso trabalhar para corrigir aquele probleminha dele. Então é esse exercício. Então essa primeira etapa é onde eu vou focar em ensinar princípios, ensinar bases, ensinar a respiração correta, ensinar o meu aluno a se posicionar no equipamento, ensinar como ele deve coordenar o movimento, concentrar e contrair e fazer toda essa parte do passo a passo mesmo, do básico. Ganho de mobilidade e estabilidade, né? Começar a trabalhar esse princípio, porque em geral, a grande maioria das patologias que a gente vê hoje no estudo de Pilates, elas partem de um problema ou de mobilidade ou de estabilidade, né? Seja por falta ou por excesso delas. Então a gente conversa trabalhar esses princípios básicos, trabalhar a mobilidade na articulação que precisa, estabilizar o que precisa, corrigir os padrões posturais, os desvios, os desequilíbrios musculares, e essa seria a primeira etapa do meu aluno. É assim que eu vou iniciar com ele no método suspenso. A segunda etapa que a gente vai ver é a questão do treinamento do movimento mais avançado. Então é onde eu vou começar a trabalhar a questão de ganho de força e resistência muscular. Porque eu já corrigi o movimento, eu já trabalhei aquela base fundamental, então agora eu vou começar a colocar uma carga, começar a exigir um pouquinho mais da resistência dele em cima daquele movimento, lapidar aquele movimento com uma exigência maior. Então ele se torna um pouquinho mais avançado. Talvez aumentar também a coordenação, começar a misturar padrões de movimento, não exigir um padrão simples, começar a complicar um pouquinho a vida do aluno. Isso vai dar uma demanda metabólica maior, o resultado do seu aluno em questão de ganhos, né, de resultados também vai ser maior. E por último, a nossa terceira e última etapa, a gente vai estar falando sobre transferências de movimento, né, que é quando eu consigo transitar entre um movimento e outro, ou seja, eu crio 3 movimentos para o meu aluno e em vez dele fazer esses movimentos pausadamente, né, faz um, desce, faz outro, eu tentar emendar esses movimentos, como se eu estivesse coreografando, né, fazer com que ele flua de um movimento para o outro. Essa é uma coisa bem interessante também para a gente falar aqui e pontuar. Onde os princípios do Pilates entram em cada uma dessas 3 etapas, né? Quando eu estou na primeira etapa, que é onde eu falei sobre a correção dos movimentos, sobre os corretivos, ensinar as bases, eu estou falando sobre 3 princípios principais, que é o que eu vou começar. Não que você não vá trabalhar todos os princípios do Pilates, vai, mas são 3 princípios onde eu vou dar mais atenção e o foco principal. Então a gente vai olhar aqui do lado, esses 3 princípios são a respiração, que é onde eu vou ensinar o meu aluno a respirar corretamente e coordenar o movimento com essa respiração, que é muito importante, mais a questão do centro, ou seja, de acionar o core, de trabalhar o powerhouse, de ter essa consciência corporal e a concentração, né? Ele aprender a se concentrar nele, entrar e ter essa consciência corporal. Então, não que eu não esteja trabalhando todos os princípios, porém o meu foco principal está nesses 3 princípios aqui. Tá? Na segunda etapa também, a gente também tem alguns princípios que a gente vai focar mais, né? No caso, a gente vai olhar aqui é a questão do controle e da precisão do movimento, porque eu vou ter uma exigência maior, né? Eu coloquei mais padrões de movimento, eu coloquei mais coordenação, eu estou exigindo mais do meu aluno, então a precisão dele e a concentração dele agora para coordenar todas essas informações vai ser maior. Então é sobre esses 2 princípios que eu vou focar mais em trabalhar com o meu aluno. E por último, na terceira etapa, o último princípio que ficou faltando, que é a fluidez, né? Que já vem de tudo isso que a gente falou, de tentar criar essa sequência de movimento, de emendar as coisas, de fluir entre os movimentos, sem aquela questão da fadiga, do cansaço, da pausa, de romper o movimento de forma brusca, né? Eu tentar fluir de forma coordenada, juntando todos esses princípios e tudo que a gente trabalhou até então. Quanto tempo dura cada etapa, né? Quanto tempo demora cada etapa? Aí depende muito do aluno, né? Tem aluno que vai evoluir rápido, tem aluno que demora um pouquinho mais, mas o seu aluno sempre vai começar do mesmo lugar. Vou dar um exemplo. Se você tiver hoje uma dona de casa de 60 anos sedentária que veio
para fazer a primeira aula de suspensos dela e você tiver junto com ela um atleta, por exemplo, de natação de alto nível de competição e os dois forem fazer a aula deles no mesmo dia no seu estúdio, a primeira aula deles vai ser a mesma. Vai entrar na primeira etapa do nosso fluxo de evolução, que é a parte dos padrões fundamentais, dos corretivos e dessas bases de movimento. Então, a primeira aula é basicamente a mesma coisa para qualquer pessoa, tá? Independente do nível do aluno. O que vai mudar é o tempo que esse aluno vai levar para evoluir de uma fase para outra. Provavelmente, o nadador vai evoluir muito mais rápido para a segunda etapa do que essa dona de casa, tá? Então, é essa questão que vai mudar um pouquinho. Isso é muito variável, a gente vai falar depois mais pra frente sobre a questão de periodização e talvez você até consiga conciliar, né, como se você quisesse induzir o seu aluno a ir para outra etapa, mas de uma maneira mais controlada, sem pular fases, né, ele sempre dentro do tempo dele. Tudo bem? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como iniciar o aluno realmente nos suspensos, né? Que é uma das perguntas que a gente mais recebe. Então, a primeira coisa, na primeira aula do seu aluno. A gente falou sobre isso no vídeo sobre fluxo de evolução, que é a primeira aula do seu aluno, independente se a gente está falando de um aluno patológico ou de um aluno de condicionamento físico, é basicamente a mesma aula. Por quê? É onde eu vou falar sobre os padrões de movimento, sobre os exercícios corretivos, ensinar o padrão respiratório correto para ele. Então, essa primeira aula é igual independente da pessoa. O que é importante? Eu nunca pular etapas. Geralmente a gente vem muito na cabeça assim, ah, mas ele já é aluno avançado no Pilates, então eu já vou chegar nos suspensos com exercícios avançados. Não! Ele é avançado no Pilates, mas ele vai ter que aprender toda a etapa de controlar o equipamento, que a gente falou no fluxo de evolução, onde ele e o equipamento é uma coisa só, onde ele vai ter que aprender a coordenar o movimento ali, a respirar, o padrão respiratório acaba mudando um pouquinho, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, é diferente, ele vai começar. O que vai mudar é que ele vai evoluir dessa primeira aula para uma próxima etapa mais rápido, mas a primeira aula é a mesma. Eu não dou inversão na primeira aula de suspensão, tá? Isso é muito importante. Ai, por quê? Mas inversão é legal. É legal, mas a gente precisa adquirir uma consciência corporal antes. Se você chegar na primeira aula, ai, mas ela é avançada, faz inversões no Cadillac, que é onde a gente tá aqui, por exemplo, né? É diferente, gente. A questão do padrão respiratório, o feedback que você tem que passar para o aluno, né, como comando verbal é diferente. Ele tem que se beneficiar daquilo. Não pode ser simplesmente um exercício por ser, porque é bonito, porque tá na moda, porque a famosa tirou foto assim, porque eu quero fazer porque a famosa também fez, porque... Gente, o seu aluno ele não vai fidelizar porque você fez a vontade dele em tirar uma foto bonita ou porque ele virou de cabeça para baixo na primeira aula. Ele vai fidelizar porque ele vai ter segurança no que você está fazendo com ele, porque ele vai ver que realmente tem um propósito naquilo que você está passando, porque você sabe o que você está fazendo. Porque quando chegar a hora certa dele fazer uma inversão, ele vai estar realmente preparado para fazer aquele movimento e poder usufruir realmente dos benefícios e não somente fazer por fazer. Essa é uma questão muito importante que eu gosto de bater bastante nessa tecla com vocês, até falo para os professores fazerem isso no curso. Gente, a suspensão não significa a inversão, né? É o título do livro, né? Para quem sabe, eu escrevi um livro que tem esse título, Suspensão não significa inversão. Ou seja, não quer dizer que o meu aluno vai ficar de cabeça para baixo o tempo todo. Não significa que toda aula ele vai ter que ficar de cabeça para baixo. Vai ter inversões? Vai. Tem benefícios? Vários, né? Mas tem hora certa e maneira certa da gente colocar esse tipo de coisa. E, como a gente falou lá no início, no primeiro vídeo, né, sobre a introdução ao método, a inversão, ela tem alguns cuidados. Então, não é qualquer aluno que vai poder ficar invertido. Às vezes, a pessoa ela tem um refluxo e ela não vai conseguir fazer inversão. Mas isso não significa que ela não possa evoluir no método e avançar. Tem vários exercícios avançados que não são de cabeça para baixo, né? Então tem muita coisa pra gente fazer além da invertida em si, tá? Então lembrem disso, essa questão sobre suspensão não significa inversão. Eu não preciso inverter o meu aluno na primeira aula, tá? Tem algumas etapas que a gente tem que passar, é muito importante eu não pular essas etapas, porque às vezes eu falo, não dá nada, né? Ele já faz. Quando chegar lá na frente, que eu for passar um exercício avançado, ele vai precisar de algumas correçõezinhas que passaram despercebidas, né?
Entendam que é muito mais fácil eu corrigir um padrão de movimento em movimentos simples e puros do que em movimentos muito complexos, né? Onde eu exijo mais de um padrão de movimento. Então é mais fácil para o seu olhar como professor corrigir, né? Não significa que, por exemplo, como a gente tinha dado de exemplo lá atrás no fluxo de evolução, por exemplo, um nadador vai chegar aqui e ele não vai ter nenhuma deficiência, não vai ter nenhum padrão errado de movimento só porque ele é um atleta. Muito pelo contrário, vai ser mais fácil eu achar esses padrões dele pondo ele num movimento bem simples do que colocando ele num movimento, por exemplo, que ele tem muita força, que é o que ele já tem, né? Então não pulem etapas, sigam o passo a passo, não tenham pressa com o seu aluno, que na verdade eu sei que parece que para vocês falando isso o negócio vai ser mais lento, mas na verdade não vai. Quando eu não pulo a etapa e eu corrijo o que precisa ser corrigido na hora certa, o meu aluno vai evoluir muito mais rápido e você vai ver que o tempo dele, o resultado dele vai ser muito melhor, o tempo de evolução dele vai ser menor, né? Mais do que a gente faz, por exemplo, no Pilates convencional, mas é importante. Aliás, não que isso não possa ser levado para o Pilates convencional também, leve para todas as suas aulas e para o que você trabalha essa consciência de não pular a etapa, de não entrar nessa onda da moda, ai vou fazer de cabeça para baixo porque tá na moda, ai vou tirar a foto porque a fulana tirou e às vezes você não sabe como monta o exercício, não sabe como faz, sobe de maneira incorreta, faz de qualquer jeito, sai de qualquer jeito só em troca de uma foto bonita, né? Então não é isso, o exercício em si não é só o movimento, é como eu entro no movimento, como eu saio do movimento e se eu sei para que serve aquele movimento, né? Então, duas coisinhas importantes, né, pra gente falar. Vou até deixar em destaque pra vocês aqui. Por que eu tô fazendo esse movimento e pra quê? Sempre responda essas duas perguntas quando você estiver dando aula pro seu aluno. Tem que ter propósito o exercício que você tá passando pra ele, né? Eu tenho que saber responder, mas eu vou passar esse exercício pra ele por quê? Para que serve? No que eu vou estar ajudando o meu aluno com esse exercício? Se essas perguntinhas se responderem rápido na sua cabeça, ótimo, pode passar o exercício. Mas se você encontrar alguma coisinha aí que você fala, putz, não era exatamente o primordial, é porque ainda não é a hora dele executar esse exercício, tá? Então vale repensar a escolha do repertório. Levem isso muito a sério, gente. Isso faz toda a diferença no resultado do seu aluno e no como você vai fidelizar ele depois, porque ele vai confiar mais em você e você vai correr menos riscos de, por exemplo, acontecer um acidente, ou o aluno se lesionar, ou, por exemplo, fazer alguma coisa sem estar fazendo efeito nenhum para ele, tá? Então, por que e para quê? O propósito é essencial. Escolha um exercício para o seu aluno que tenha um propósito real. Não faça o exercício somente por fazer, tá? Esses são os pontos chaves, então vale relembrar, olha lá de novo, grava isso na sua cabeça para você ter essa questão. Uma outra coisa muito importante é a gente saber lidar com o medo do aluno, né? Tem aqueles alunos que são mais saidinhos, mais corajosos e que vêm, como eu falei, né, com as fotos e falam, ai, quero fazer tal coisa, quero virar de cabeça para baixo. Mas a gente também tem um outro lado, né? Não sei o tipo de público que você atende, mas tem aqueles alunos que têm receio, né? Que olham para o tecido e falam, ah, não, isso não é para mim, isso é para jovem, se é uma pessoa mais idosa, né? Ou, ah, não, esse negócio, não, pelo amor de Deus, não vai aguentar comigo, ah, isso daí aguenta, isso não vai arrebentar, isso não sei o quê, né? Ai, mas balança muito, ah, mas eu tenho... Então sempre tem um receio, né? Sempre a gente vai encontrar algum tipo de aluno que vai apresentar alguma forma de receio nessa hora. Então é importante você saber lidar com isso. Qual a melhor maneira? Comando verbal, comando tátil e o que a gente acabou de falar, o propósito e as etapas, né? O que é o comando verbal? É você trabalhar o máximo possível de orientações, né? Que você possa dar, que você possa tocar no seu aluno no comando tátil, por exemplo. Estar ao lado, gente, nas primeiras aulas é muito importante dessa pessoa que tem esse receio, né? Você tá ali ao lado dela, auxiliando, talvez muitas vezes segurando o equipamento, olha, senta aqui, vamos posicionar, olha, tô aqui perto de você. Não que você vai segurar no aluno o tempo todo, mas de você tá ali, às vezes é só uma mãozinha ali, tipo, para ele sentir que você tá ali por perto, de transmitir essa segurança para o seu aluno. Isso é importante, né? Você colocar o aluno lá e largar ele lá de qualquer jeito, né? Tipo, faça aí, ele não vai sentir, né? Ele já não tá muito afim de fazer. E aí você vai e deixa, né? Então esteja ao lado, principalmente de idosos, gestantes, exigem um cuidado maior, né? Então é importante você estar ali tocando, orientando, falando o tempo todo, estimulando ele verbalmente. Às vezes não é nem só a correção, igual a gente costuma falar no Pilates, olha, baixa o ombro, olha, cresce. Não, mas assim, isso mesmo, muito bom, isso, tá certo, respira. Esse incentivo é importante também. Você vai ver que com isso ele vai se motivar a fazer o exercício, ele vai aprender a gostar, vai ver que aquilo é legal, que é seguro e vai acabar se tornando uma superação para ele, o que também é uma etapa muito importante no tratamento, né?
Tem pequenas coisas que a gente tem que levar em consideração e essa superação pode trazer inúmeros benefícios, não só no físico, né? Mas na parte psicológica do seu aluno, de achar que ele conseguiu fazer algo que ele não imaginava. É muito gratificante você, como profissional, ver, por exemplo, um idoso que tinha um histórico de quedas, de falta de equilíbrio, realizar um movimento nos suspensos e falar, meu Deus, eu tô fazendo isso, eu não imaginava que eu ia fazer isso nem quando eu era jovem, né? Ou, nossa, faz tanto tempo que eu não sento numa balança, né? Essa alegria, essa questão é importante e isso, gente, é o que faz o aluno realmente gostar do seu trabalho, né? Então, não pulem etapas, tenham esse cuidado, essa atenção. Às vezes é ali as 2, 3 primeiras aulas que você vai se dar o trabalho de ficar mais próximo, e depois ele já vai conseguir se soltar mais, vai conseguir ir sozinho, né? Vai começar a gostar tanto da coisa que vai pedir os exercícios, daí a gente vai entrar naquela outra coisa que a gente falou antes de dar uma baixada na bola dele também, para ele ter paciência, né? Que aos pouquinhos ele vai evoluir. Uma outra coisa muito legal da gente estar falando aqui também é sobre a escolha do repertório, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que, por exemplo, eu não posso passar só suspenso seguido, né, para o meu aluno. Tipo, eu posso fazer uma aula só de suspensos, não é uma aula muito cansativa, né? Na verdade, assim, uma aula inteira de suspensos, ela tem um fator de cansaço maior, né, para o seu aluno, porque ele está trabalhando com peso corporal o tempo todo, independente do equipamento ou do exercício que ele está fazendo. Então, esse cansaço, essa fadiga, ela é real e vai existir. É uma aula mais puxada do que uma aula de pilates convencional, pelo fato dele carregar o peso corporal o tempo todo. Isso é uma resistência maior e exige mais dele. Então, mas o que eu preciso aprender a fazer? Escolher o meu repertório correto. Então, por exemplo, se eu não vou trabalhar, assim como no Pilates, né? Você que já trabalha com Pilates sabe disso, exercícios para a mesma parte do corpo seguidos, por exemplo. Dificilmente no suspenso a gente trabalha exercícios isolados, né? A gente sabe que suspensão a gente trabalha o corpo todo, o tempo todo, né? E todos os exercícios ativam praticamente tudo. Mas sempre tem um foco principal no exercício, né? Então, sei lá, eu não vou trabalhar 3 exercícios para membro superior seguidos, né? Não vou deixar meu aluno 2 exercícios seguidos na lira ou em 2 invertidas seguidas, né? Eu consegui alternar esses movimentos para ele não fadigar já no começo. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo de uma sequência de aulas, se fosse uma aula inteira só de suspensos, o que eu trabalho, o que eu acredito ser o ideal, tá, gente? Tem muitas pessoas que trabalham de formas diferentes, né? No Pilates também, tem pessoas que pensam igual. Eu vou falar o porquê que a gente trabalha assim aqui. Quando a gente fala de suspensão, como eu falei para vocês, por essa questão da fadiga, do cansaço, por eu ter uma exigência maior de resistência, é que a gente vai trabalhar dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a primeira etapa da aula só de suspensos, o ideal seria um aquecimento, né? A gente aquecer as articulações, a musculatura, tem alguns movimentos, inclusive, que tem uma conotação mais cardiovascular, que é interessante, dependendo do nível do seu aluno, você colocar nesse momento, tá? Depois a gente passaria para a segunda etapa, que são os exercícios de força e resistência. Então, eu vou começar pelo mais difícil, entre aspas, né? Aquele exercício que eu sei que vai exigir mais do meu aluno. Por quê? Porque ele está no começo da aula, ele está com a musculatura boa, descansada, né? Ele acabou de aquecer, então ele está preparado para conseguir fazer uma série completa de exercícios do mais complicado. A cabeça dele está livre, ele vai se concentrar melhor, ele vai coordenar melhor, ele vai estar com mais resistência para aguentar fazer esses movimentos. Depois dessa etapa, eu vou passar para a etapa dos alongamentos, né? É onde eu vou começar a soltar a musculatura, descansar um pouquinho o corpo, né? Alongar nem sempre é só relaxar, tá, gente? Isso fique bem claro. Mobilizar, ganhar amplitude de movimento, né? Os movimentos de alongamento são importantes até para a gente poder preparar essa musculatura que a gente já trabalhou muita força, muita resistência e tá ali muito concentrada, a gente alongar esse músculo agora, tá? E na última etapa, a gente relaxar, né? Então, começar a ir diminuindo o nível desses exercícios para ir baixando um pouquinho o batimento desse aluno, a musculatura já ir ficando mais tranquila e ele ficar em paz e terminar a aula relaxado e se sentindo bem, né? Porque não é legal o aluno sair da aula se sentindo que ele está todo contraído, todo cansado, né? Ele tem que sentir que ele trabalhou a musculatura, tá tipo, nossa, tô sentindo, né? Sentiu o cansaço, mas ao mesmo tempo ele não tá assim, ai meu Deus, não tô aguentando, né? O ideal é que ele saia sentindo o benefício do trabalho.
Então ele aquece, ele trabalha a força, ele trabalha a resistência e aí você vai diminuindo o nível gradativo da aula para ele terminar realmente relaxando, saindo de lá se sentindo leve, como assim, trabalhei o que eu precisava ter trabalhado, mas eu tô bem, né? Essa sensação de bem-estar, de alívio de estresse que a gente tem que trazer para o aluno. Então essa é só uma sugestão, tá, gente? A maneira que eu trabalho, que eu acredito ser a mais correta para a gente utilizar uma aula completa de suspensos. Mas aí fica a seu critério. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de aula e como a gente consegue fazer esses tipos de aula junto com os suspensos, tá? O primeiro tipo que a gente vai conversar é sobre uma aula de pilates mais suspensos. Então, como eu consigo conciliar os suspensos na minha aula de pilates convencional? Existem muitas perguntas sobre o que é certo e o que é errado. As pessoas me perguntam se eu começo com suspensos e termino com pilates, eu começo com pilates e termino com suspensos, eu faço só pilates solo e suspensos, ou eu consigo trocar, alternar entre um e outro. O que é certo? Na verdade, não tem um certo e errado, tá? Você faz de acordo, na verdade, com o que você já está mais adaptado, né? De acordo, depende do número de alunos que você trabalha. Tem pessoas que trabalham personal, tem pessoas que trabalham com 3, 4. Aqui no nosso estúdio nós trabalhamos com 5 a 6 alunos por hora. Então depende da maneira que você vai conseguir conciliar melhor essas coisas, né? Vocês vão entender depois mais pra frente, quando a gente mostrar os exemplos das aulas, como o cronômetro vai facilitar bastante nesse sentido de você conseguir atender mais pessoas e ao mesmo tempo dar uma aula com qualidade, tá? Então assim, sobre o pilates suspensos, pode ser feito tudo, tá? De qualquer maneira. Mas eu gosto bastante de seguir a mesma sequência que a gente falou no vídeo anterior, sobre a sequência da aula, né? De começar com aquecimento, ir para os exercícios mais fortes e depois ir diminuindo o nível da aula do aluno para que ele possa sair relaxado, mas sentindo o trabalho que foi feito. Então, segue-se o mesmo padrão, você pode começar com o solo e passar para os suspensos, ir para os equipamentos ou ir alternando. Dependendo da quantidade de alunos que você tem, é interessante alternar os equipamentos e trazer uma dinâmica mais legal também. O bacana dessa aula é que seu aluno nunca enjoa, porque sempre é uma novidade, né? Você pode ter aula que você vai trabalhar mais equipamento, tem aula que você vai trabalhar mais suspensos, tem aula que você vai trabalhar mais solo, e isso se torna uma novidade para ele a cada aula. Tem alguns lugares que, por exemplo, fazem, eu trabalho uma vez na semana o pilates e uma vez na semana os suspensos. Eu gosto bastante mais da mistura mesmo, de trazer novidades, da pessoa sentir coisas diferentes e percepções diferentes no corpo na mesma aula. Mas aí fica a seu critério, não existe um certo e errado, a gente vai trabalhar isso da melhor maneira possível, como você estiver acostumado, tá? Depois, a outra maneira que a gente vai trabalhar é uma aula só de suspensos, esse é o segundo tipo de aula. Então eu tenho todos os 5 equipamentos da suspensos colocados, né? E eu colocar os meus alunos, cada um trabalhando uma coisa diferente, um equipamento diferente. Isso é possível? Sim, é possível. E é bem legal também de trabalhar. O que é importante a gente levar em consideração aqui? Eu vou ter pessoas trabalhando em equipamentos diferentes, exercícios diferentes, de acordo com a necessidade de cada um. Então, é interessante, mesmo seguindo aquela sequência da aula, na hora do momento mais, de exercícios fortes e de resistência, eu não deixar aqueles exercícios mais complexos para passar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu alternar. Então, se eu atendo 3 pessoas naquele horário, eu alternar o exercício mais complexo de um para que eu possa estar ao lado, passando mais segurança, orientando da melhor maneira possível, enquanto os outros fazem exercícios que eles já estão mais seguros, né? E isso, gente, não é só com relação a exercícios avançados. Às vezes é um exercício novo, você está passando um movimento que o aluno nunca fez. É importante você estar mais próximo desse aluno do que do outro que está fazendo algo que ele já sabe, né? Não só pelo comando verbal, pelo comando tátil, mas pela segurança mesmo que você vai passar para o aluno por estar mais próximo dele. Lembrando que a segurança é primordial nesse caso, tá? Mas também é uma aula bem bacana, nunca cai na rotina, os alunos gostam bastante, mas lembrando que essa é uma aula com um pouquinho mais puxada, né? Que a gente está trabalhando só com o peso corporal. Então, mesmo sendo uma aula que tem a questão, o alongamento, o relaxamento, eu posso estar exigindo um pouquinho mais do meu aluno do que, por exemplo, na aula que eu misturo com o Pilates, tá? E o outro tipo de aula que a gente vai estar falando é uma aula de suspensos também, mas onde todos os alunos fazem as mesmas coisas. Então, por exemplo, nós temos 3 colúmpios e eu tenho 3 alunos trabalhando ao mesmo tempo no colúmpio e executando o mesmo movimento. Aí você pode me perguntar, mas eu preciso ter os alunos todos no mesmo nível, todos padronizados, né? Fazendo a mesma coisa? Não.
tá? Isso não necessariamente é uma verdade. Eu posso adaptar o mesmo padrão de movimento que eu estou pedindo para o aluno que está do lado. Então, se ele precisa de uma adaptação para deixar o exercício um pouquinho mais fácil para ele, né? Até é por isso que os exercícios têm variações, né? Eu tenho dentro do mesmo exercício uma variação mais iniciante, uma variação intermediária e uma variação avançada. Então, por exemplo, eu posso ter esses 3 níveis de aluno executando o mesmo exercício, mas cada um na sua variação, né? Claro que está todo mundo dentro do mesmo padrão, né? E tem alguns exercícios que todo mundo vai conseguir fazer igual, e isso também é bacana. Aliás, se assemelha muito ao que a gente trabalha, por exemplo, no curso do Balé en L'air, né? Que as pessoas fazem dentro do colúmpio, que é utilizado no curso, as coreografias e os movimentos todos ao mesmo tempo, né? Claro que aqui a gente não está falando de música, de exercícios coreografados, mas acaba que se torna uma aula dinâmica também nesse sentido. É legal, um acaba incentivando o outro, porque estão fazendo a mesma coisa, e também é bem bacana. Mas lembrando, de novo, que se eles não tiverem o mesmo padrão, né, o mesmo nível de condicionamento, não tem problema. Lembra só de analisar a adaptação correta que tem que ser feita para essa aula. Uma coisa importante também de falar nesse caso é tentar evitar muitas mudanças nos equipamentos, né? Então, por exemplo, assim, eu tô fazendo exercício sentado, aí eu vou pôr agora um exercício que eu vou usar só a alça, então eu tiro o balanço. Mas daí logo em seguida eu vou fazer um exercício que eu vou utilizar o balanço e o balanço tá lá em cima, né? Tentar facilitar um pouquinho isso, né? Ou, por exemplo, se eu estou usando balance ou power chord, né? O chord alto, agora o chord baixo, balance alto. Para dar uma dinâmica de aula mais legal, você pensar, por exemplo, numa aula onde o balance está tudo na mesma altura. Depois, na próxima aula, você muda o balance para outra altura, o chord para outra altura. O colúmpio não, o colúmpio você pode mudar, mas tentar pelo menos, pensei em tudo que eu queria fazer aqui no solo, antes de ficar alternando muito, né? Para a aula fluir melhor em exercícios e não muito em ajustes de equipamento. Um quarto modelo de aula que a gente vai dar uma atenção especial aqui é a aula de pilates suspensos e funcional na mesma aula, né? Seria o modelo mais completo de aula que você pode trabalhar, você juntar 3 modalidades, né, e oferecer algo com um mercado um pouquinho melhor também para o seu cliente. Por quê? Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm estúdios em cidades pequenas, né, e cidades assim com poucos habitantes, e talvez o valor que você cobre, né, não chega próximo ao valor cobrado numa capital, por exemplo, né, é uma mensalidade um pouco mais barata. Porém, o seu aluno tem necessidade também de querer fazer um exercício cardiovascular, um aeróbico, e às vezes não só pelo querer, mas por uma necessidade clínica também de fazer um outro tipo de exercício, mas ele não vai pagar 2 mensalidades, né? Cidades pequenas, a gente sabe como funciona, então você pode oferecer esse serviço já na sua aula, né? E também para quem é de cidade grande, é uma maneira de você inovar um pouquinho, trazer mais novidade para o seu aluno, fidelizar esse seu aluno, porque ele vai encontrar na mesma aula uma coisa que supre todas as necessidades dele, tanto a questão cardiovascular, como a questão da correção postural, da parte de reabilitação e a diversão ocasionada pelos suspensos. Então, é um método de aula bem bacana. A gente tem visto crescer muito o número de estúdios trabalhando com essa metodologia. Aqui no meu estúdio a gente trabalha assim já há alguns anos. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha, entender um pouquinho melhor como funciona isso e como isso pode ser bacana para você, o aluno, e para você também. Pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre periodização e como isso pode facilitar a sua aula, tá? Bom, a periodização ela é necessária para a gente conseguir absorver e resolver melhor o resultado dos nossos alunos, né? Aqueles probleminhas que eles apresentam em aula. A gente está muito acostumado a ouvir falar de periodização, por exemplo, em academia, em treino de musculação, mas na verdade a periodização pode ajudar em qualquer tipo de atividade física, né? Principalmente se a gente fala de atletas, por exemplo. Qual que é a ideia principal da periodização? É eu conseguir aumentar o resultado do meu aluno em curtos espaços de tempo, né? Então, baseado em uma boa avaliação, né, que você vai fazer, vai achar os probleminhas, né, aqueles lugares onde o seu aluno tem mais necessidade de trabalho, e você vai aproveitar isso e otimizar o tempo do seu aluno e o seu tempo como profissional. Então, periodizar é eu pegar um grande espaço de tempo e dividir ele em necessidades, colocando as primordiais, né, lá na frente e deixando as de mais longo prazo para o final, tá? Então, assim, eu tenho vários espaços curtos de tempo e cada espaço de tempo eu tenho uma necessidade que eu sei
que é preciso trabalhar mais, né? Porque se a gente faz um bom trabalho, chega uma hora que, por exemplo, a flexibilidade não é mais a necessidade principal do seu aluno, então você vai passar para um outro momento. Isso otimiza a tua aula e faz o teu aluno ter um dinamismo melhor de aula também, de nem sempre estar trabalhando a mesma coisa. Porque uma pessoa, por exemplo, que apresenta uma hérnia, se você ficar o ano inteiro trabalhando a mesma coisa com ela, vai chegar uma hora que vai se tornar maçante e cansativa a aula. Então, se você periodiza e pensa nas principais necessidades a curto prazo, você começa a mudar o foco da aula e mostra para o aluno que ele é muito mais do que só uma hérnia, tá? Então essa é a importância da periodização, é eu dividir o meu treino e conseguir encaixar melhor as necessidades do meu aluno com aquilo que eu quero extrair dele e mostrar um resultado mais palpável para ele, tá? Então, uma das maneiras, assim, que a gente tem que começar, uma boa avaliação, seja ela uma anamnese básica, seja ela uma avaliação funcional, mas onde eu consiga extrair as reais necessidades do meu aluno para eu subdividir isso nesse período da periodização, né? O que eu vou dar em cada etapa para o meu aluno de acordo com a necessidade real dele. Claro que nós vamos trabalhar com pequenas metas, tá? Em cada período dessa periodização, pensando em um objetivo maior a longo prazo. Então, essa é a importância. Além de te trazer mais dinamismo na aula, você como profissional vai se tornar um profissional melhor, porque vai trabalhar outras necessidades do seu aluno, sempre com um foco naquilo que ele precisa, vai deixar a sua aula mais divertida, menos desgastante, o aluno também vai sair da famosa receita de bolo, vai achar que a coisa está fluindo mais e que ele consegue fazer mais coisas, ou seja, o resultado dele é mais palpável para ele também. Então, a gente vai conversar agora uma das maneiras principais de fazer essa periodização, que seriam os circuitos e como encaixar isso, como entender melhor esse período de periodização. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os circuitos e como dividir isso e fazer uma periodização ideal para o seu aluno, tá? A primeira etapa que a gente vai falar é sobre os macrociclos, tá? O que é um macrociclo? É um período grande de 1 ano aproximadamente, vamos dividir assim, né? Um período letivo de 1 ano. Isso é um macrociclo. Dentro desse 1 ano, eu tenho um grande objetivo a ser trabalhado com o meu aluno. Seja uma melhora funcional, seja uma questão de reabilitação. Isso é um objetivo grande, tá? Isso pode estar entre você e seu aluno, entre a necessidade real e clínica dele e aquilo que ele também deseja, estão embutidos nesse macrociclo de duração de 1 ano. Depois desse macrociclo, eu tenho períodos menores, que são os mesociclos. Geralmente a gente trabalha com 3 ou 4 mesociclos ao ano, que são objetivos menores, né? Cada mesociclo tem uma meta menor, com um objetivo mais fácil de ser atingida. E além de tudo isso, eu tenho também um microciclo, que seriam períodos dentro desse 1 ano de 1 mês, por exemplo. A cada 1 mês significa um microciclo nesse meu ano, então o mesociclo seria 3 ou 4 meses desse ano, tá? No microciclo eu tenho objetivos mais rápidos, mais palpáveis, né? Aquela coisa mais real. Então, eu preciso ganhar mobilidade de ombro. Isso é um microciclo. É nisso que eu vou focar nesse microciclo. Eu preciso ganhar flexibilidade. É isso que eu vou focar nesse microciclo. Ou eu preciso eliminar a dor, no caso de um paciente com dor. Eu vou focar nesse microciclo em eliminar a dor do meu paciente. Dentro do mesociclo, aí eu tenho uma coisa maior. Então, se eu eliminei a dor no micro, no meso eu já vou trabalhar um ganho de mobilidade ou estabilidade, uma coisa mais funcional, fazer com que ele consiga fazer algum movimento que antes ele não conseguia, como por exemplo, se a pessoa tem uma hérnia, ela não conseguia mais abaixar e levantar. Então, dentro desse mesociclo, ela tem que atingir esse objetivo e dentro do macrociclo, ela tem que se tornar funcional por completa e nem lembrar mais que um dia ela teve dor. Esses seriam os objetivos principais dessas 3 etapas, tá? Então, só para vocês olharem um pouquinho, a gente vai dar um exemplo aqui do lado de como seria então o macro, o meso e o microciclo, né? Macrociclo dentro de 1 ano, mesociclo seriam 3 ou 4 meses, né? A gente teria aí entre 3 ou 4 mesociclos no ano e o microciclo, que é 1 mês a cada etapa dessa, tá? Deu para entender um pouquinho? A gente vai dar uma lembradinha agora e detalhar um pouquinho mais como que a gente faria para colocar o cronômetro nessa parte, tá? Então, isso é aquilo que você quem é educador físico, já trabalha ou já conhece um pouquinho, né, sobre periodização, por exemplo, em academia. Então, agora a gente vai colocar o cronômetro e inserir essa ideia dos macro, meso e microciclos dentro da aula de Pilates. Vamos lá?
Gente, agora vamos entender um pouquinho mais o funcionamento do cronômetro dentro de toda essa ideia de ciclo e periodização, tá? Algumas pessoas têm um receio muito grande de trabalhar com o cronômetro, achando que isso vai dificultar muito, que é uma coisa a mais dentro da aula, ou que vai te deixar com mais trabalho, e na verdade é o oposto, tá? Vamos pensar que se você tem um aluno iniciante, se torna muita informação para ele ter que pensar no exercício que ele está fazendo, coordenar o movimento, contar, respirar e ainda pensar em todos os comandos que você está dando para ele, tá? Então, assim, vai facilitar muito a vida dele. O cronômetro, ele vem com uma ideia de te dar um dinamismo maior em aula, facilitar a sua vida como profissional, de poder corrigir mais os seus alunos, principalmente se você trabalha em grupo, né? E para o teu aluno, para ele se preocupar realmente com o que importa, ou seja, respirar da maneira correta, coordenar o movimento e levar em consideração todos os comandos verbais que você dá para ele, tá? Se seu aluno já está há algum tempo mais no Pilates, pode ser que no começo ele estranhe um pouquinho a dinâmica, mas logo ele se adapta e ele também vai achar isso muito benéfico, tá? Eu falo como experiência própria, no meu estúdio a gente já trabalha com o sistema de cronômetro há 4 anos e meio e no começo os alunos já estavam acostumados a contar, mas depois todo mundo preferiu, falou, nossa, não sei mais contar, né? Se torna muito mais fácil, muito mais simples e o resultado do aluno em aula também evolui muito, né? Porque daí como ele foca naquilo, ele se concentra realmente no objetivo do exercício, o resultado do exercício também é melhor e aí com isso você conquista mais o seu aluno ainda, tá? Então vamos explicar um pouquinho mais como que a gente vai fazer essa divisão de tempos, né? Mas que tempo que eu trabalho com o meu aluno, como que eu coloco em cada ciclo, cada etapa, tá? Como eu falei para vocês, a importância de ter avaliação prévia, né? A gente faz a avaliação e aí eu vou definir os objetivos principais do meu aluno. Muito importante vocês levarem em consideração também o objetivo do aluno, né? É claro que a gente tem aquela coisa que a gente sabe que o aluno precisa e é isso que você vai colocar como objetivo principal, né? Como, por exemplo, uma melhora postural ou a melhora da dor, de uma hérnia e tudo mais e fazê-lo se tornar funcional. Mas sempre tem aquela necessidade que o aluno também quer. Às vezes, coisas bobas, como, por exemplo, sempre quis apoiar a mão no chão, sempre quis espacar, sempre quis correr, mas não consigo porque tenho dor nas costas, dor no joelho e não consigo correr. Então, leve em consideração. É importante, na medida do possível, a gente tentar equilibrar a nossa vontade com a vontade do aluno, né? E isso também deixa o aluno mais fidelizado a você. Uma das coisas mais importantes é você, como profissional, se comprometer apenas com metas reais, coisas que são possíveis de se cumprir. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Perder 20 quilos em 3 meses, isso está fora da sua alçada como profissional de Pilates, né? Isso já requer outras áreas e outro tipo de comprometimento do aluno, como, por exemplo, procurar um médico, procurar um nutricionista, fazer outro tipo de coisa. Então, se comprometa com metas que estão ao seu alcance, tá? Aí, uma outra coisa importante para facilitar a utilização do cronômetro na aula é a posição que você coloca os seus equipamentos de Pilates. Vou dar um exemplo aqui do meu estúdio, como eles ficam posicionados, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Sempre num U, uma forma mais simples. Bom, vocês conseguiram entender um pouquinho? Essa disposição em U ou em círculo, né, com esse meio vazio, acaba ajudando você como profissional a, por exemplo, estar num campo de visão aberto e enxergar todos os alunos ao mesmo tempo, né? Ou, por exemplo, vocês podem ver que tem um suspenso pro lado de lá, eu poder virar e enxergar todo mundo que está fazendo exercício ao mesmo tempo, posso colocar um aluno no solo, mas o meu campo não tem nada me impedindo, né, nenhum obstáculo, nenhum equipamento me impedindo de chegar ao aluno ou de visualizar todos os alunos ao mesmo tempo. Isso é uma questão bem importante, tá? Então agora a gente vai falar sobre os tempos. Como que funciona? Vou colocar aqui do ladinho para vocês um exemplo de como eu trabalho, tá, gente? Tem várias formas de trabalhar, mas esse é o tempo que eu indico para vocês, tá? Então, um microciclo primeiro, eu colocaria 60 segundos ativos de exercício por 30 segundos de descanso. Ou seja, um tempo mais longo fazendo atividade física, tá? Então é aquele período dos exercícios corretivos, onde eu vou trabalhar com mais tranquilidade, focando a respiração, a coordenação do movimento, deixando o meu aluno bem tranquilo, sem se preocupar em correr contra o relógio, tá? Esse é o primeiro período. A segunda etapa, eu coloco o cronômetro 40-20, tá? Que é onde eu já começo a trabalhar mais ganho de força e resistência, onde eu aumento carga, onde eu aumento quantidade de mola,
onde eu aumento o padrão de movimento exigido no movimento, onde eu aumento também, por exemplo, movimentos isométricos, né? Então eu diminuo um pouquinho para que ele consiga executar, mas ainda é um tempo longo, porque ele está começando a entender ainda essa questão do cronômetro, tá? Então esse seria o meu segundo microciclo, que se a gente voltar lá naquela fase do fluxo de evolução, vocês vão entender certinho o que isso quer dizer, tá? Depois eu tenho uma segunda opção, que seria o 30-15, que também faz parte dessa questão do fluxo de evolução, né? Ainda estou naquela segunda etapa de força e resistência, porém o meu aluno já deu uma evoluída, então ele já se adaptou mais ao cronômetro, eu já consigo fazer alternâncias de movimentos um pouquinho mais rápidas, e aqui eu posso até exigir um pouco mais de carga, porque como eu diminuí o tempo, eu sei que ele vai aguentar por um tempo necessário aquele peso que eu estou exigindo dele, tá? E a última etapa é o 20-10, que é o período de circuito mesmo, de fluidez, de agilidade, de trabalho cardiorrespiratório, cardiovascular, aeróbico. Eu exigi velocidade do meu aluno e praticidade nos movimentos. Exercício simples, onde ele consiga fluir naturalmente de um para o outro, tá, gente? Esse é o exemplo do que eu trabalho aqui no meu estúdio, funciona muito bem. Vocês vão ver que isso dá uma dinâmica de aula muito legal. Uma coisa bem bacana também é para você começar a adaptar o seu aluno nessa questão do circuito, o circuito do 20-10, você começar a colocar nos primeiros também, lá no comecinho. Termina a tua aula de 60-30 com um circuitinho, só para ele ir se adaptando, ganhando essa agilidade, com movimento simples e começar a ter um trabalho cardiovascular, para quando chegar nesse terceiro microciclo, ele não ficar perdido e achar que é muita informação, principalmente porque a gente não está acostumado a colocar esse tipo de trabalho dentro de uma aula de Pilates, tá? Então esses são os principais exemplos. Fica aqui de novo o lembrete para vocês de como funciona o cronômetro, né, os tempos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Pessoal, então para finalizar e fechar todo esse entendimento do cronômetro, vamos dar um exemplo aqui prático, tá? Então, macrociclo, eu tenho um ano, dentro desse um ano, vamos lá, os 12 meses do meu ano, e aqui, ó, do ladinho, vou dar um exemplo para vocês. Então, janeiro eu tenho um microciclo, tá, de 60-30, fevereiro eu tenho outro microciclo de 40-20, março eu tenho outro microciclo de 30-15 e abril o último microciclo de 20-10. Esses microciclos aqui, 4 microciclos, formam um mesociclo do meu ano, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? O meu ano, então, ele vai ter 3 ou 4 mesociclos, dependendo se eu vou trabalhar com 3 cronometragens ou 4, né? Porque eu coloquei 2 exemplos de força e resistência, tá? Eu hoje trabalho com os 4 meses, tá? 4 microciclos que formam um meso, e aí esses mesos me formam um macro gigante, que é o ano inteiro de trabalho, tá bom? Então, é assim que funciona. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa questão do cronômetro, né, de como adaptar isso, tá? Não tem muito segredo, gente, é bem tranquilo. Umas dicas importantes também para facilitar é você colocar músicas que acompanhem cada período, né? Então, por exemplo, se eu tô num período de um microciclo de 60-30, que é aquele período dos corretivos, mais mobilidade, estabilidade, onde meu aluno tá mais focado, colocar músicas mais tranquilas, né? Para ele conseguir ser conivente com o ritmo da aula que está acontecendo, né? E aí, por exemplo, quando for pro circuito mesmo, que é aquele período mais pauleira da aula, a gente vai colocar uma música mais motivante, né? Porque não adianta a gente ficar ouvindo bossa nova e querendo que o aluno corra no lugar, faça polichinelo, burpee, essas coisas não vai combinar, né? A música acompanha o estímulo da aula do seu aluno e ajuda bastante, tá? Então, essa é uma dica importante. Uma outra dica importante, de novo, sobre a avaliação, né, gente? A boa avaliação faz toda a diferença nesse caso. Eu sei que tem pessoas que gostam de planejar a aula, né? Eu não sou a pessoa que vou sentar e escrever, ai, meu aluno tal vai fazer tal exercício. Eu não gosto de trabalhar assim, mas tem pessoas que gostam, tá? O que é o legal da gente trabalhar em ciclos também? Porque eu posso planejar o mês e o quadrimestre do meu aluno inteiro. Não que eu vá citar exercício por exercício que eu vou trabalhar com ele. Mas, por exemplo, eu sei que eu preciso trabalhar mobilidade de ombro, estabilidade de quadril, eu preciso trabalhar fortalecimento de core, Aquilo ali me dá um gabarito da minha aula. Dentro dessas possibilidades, eu vou selecionar o repertório de exercícios que eu quero trabalhar. E isso também ajuda bastante, facilita muito essa questão do tempo de planejar a aula, que também eu sei que para profissional de Pilates você dá aula e vai fazer isso nas suas horas vagas, né? Então você vai fazer isso uma vez
a cada 4 meses com o seu aluno e já vai estar zerado. Se você tem essa facilidade de lembrar o porquê e para quê de cada exercício que a gente comentou lá no começo, vai ficar fácil de você planejar a sua aula e vai fluir tudo mais tranquilamente. Otimiza para você e otimiza para o teu aluno também, tá? Uma outra dica importante, gente, é o cuidado e atenção especial com idosos e gestantes, né? Que requerem uma atençãozinha especial, a gente conseguir controlar melhor como ele sobe no equipamento, como ele desce do equipamento, como que faz a montagem dos exercícios, tá? Então, talvez se você tem esse público na sua aula junto com outros alunos, caminhar nesse período de circuito ao lado deles, fazendo os ajustes necessários e tomando esse cuidado especial com esse tipo de público, tá? Aqui do lado eu vou deixar aqui para vocês algumas opções de aplicativos, tá? Para usar o cronômetro, que são legais, que funcionam bem, né? Que dão um resultado bacana, e alguns aplicativos de música também, que também ajudam você a dar essa dinâmica de aula em conjunto, tá? Uma dica muito importante também, gente, o cronômetro ele tem que ser audível aos alunos, tá? Não aquele cronômetro de relógio que funciona e só você enxerga, tá? É importante o aluno ter essa expectativa do apito final, de que hora realmente começou, de que hora realmente parou. Então, uma caixinha de som Bluetooth, um iPad com um volume bem alto, tá? Para que o teu aluno aprenda a escutar e receber esse estímulo do cronômetro, né? Então, apitou para começar, apitou para terminar, vocês viram isso nas aulas, né? Que a gente mostrou nos vídeos como funciona, fica mais dinâmico também para o aluno, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem em prática e depois me mandem o resultado de vocês, como funcionou, como que foi. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail, WhatsApp, inbox, o que vocês quiserem, eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês tenham entendido e que isso sirva para melhorar ainda mais os atendimentos de vocês com seus alunos. Beijo!